Olá, estamos mais uma vez aqui, hoje para dar continuidade ao nosso estudo do Memórias de um Suicida, de Ivone do Amaral Pereira. Boa tarde a todos. E vamos iniciar hoje, novamente com a nossa leitura do livro, que a gente faz sempre, Mediunidade, Tarefa com Jesus. Esse livro é uma psicografia da Alda Maria, pelo espírito da dona Ivone do Amaral Pereira. E a Selminha vai ler esse capítulo 7 desse livro, uma parte somente, para que a gente possa dar início, à prece, para a gente começar o estudo de hoje. Então, os sentidos e a mediunidade. Começa assim. A mediunidade é conferida sem distinção, a fim de que os espíritos possam trazer à luz a todas as camadas, a todas as classes da sociedade, ao pobre como ao rico, aos retos, para os fortificar no bem, aos viciosos, para os corrigir. Esse é um texto do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 24, item 12. Tá? Almas se reúnem sob as auspiciosas mensagens do Mestre Jesus, embaladas pelo sentimento do amor vibrante que a todos motiva, no desejo de se tornarem melhores nas diversas posições que ocupam na vida. Debates, reflexões, diálogos que se intensificam pela exposição firme das ideias movimentam os grupos que se dedicam a estudar os exemplos vivenciados pelo Cristo, cada um ansiando alicerçar conceitos cristãos por meio do conhecimento e assim estabelecer definitivamente o processo renovador, pertinente a cada filho do Senhor. Nesta oportunidade, traçamos em linhas gerais a importância dos sentidos, especialmente por sua função de colocar o indivíduo em contato com o universo que o cerca, numa extensão infinita de possibilidades. Então, vamos unir os nossos pensamentos nesse momento, lembrando da figura amorosa do nosso Mestre Jesus, em agradecimento a essa grande oportunidade de estudarmos a obra Memórias de um Suicida, levando assim o conhecimento doutrinário. Sendo assim, Mestre Jesus, em teu nome, em nome da nossa irmã Ivone do Amaral Pereira, que pedimos a sustentação para esse trabalho, e acima de tudo, a Deus, nosso Pai, que nos envolva nessa atmosfera de luz para o melhor trabalho a ser realizado nesta tarde. Assim, pedimos a tua permissão. Graças a Deus. Bom, então, continuando aqui com o livro, nós estamos ainda finalizando os réprobos, né? E nós vamos finalizar esse item, né? Item 2 dos réprobos. Falávamos no anterior sobre Camilo, né? Que já tinha sido recolhido de onde ele estava, lá no cemitério, para esse vale sinistro, como ele chama, né? Vale sinistro. E então o que ele fala aqui? Ele vivia num desses abrigos, vamos dizer assim, ele ficava em umas cavernas, né? Lá nesse vale, junto com mais 4 outras pessoas. Né? E tinha todos aqueles tormentos com que eles viviam diariamente, que não davam descanso a eles, né? Então eles ficavam assim numa situação muito debilitada, né? Que eles chamam era um estado assim, muito prolongado de angústia, de excitação e débil, né? Então essa fraqueza que eles tinham fazia com que eles desmaiassem frequentemente, né, pelo cansaço com que eles se colocavam, porque não era nem permitido ter sono, eles não conseguiam dormir, né? Eles não tinham esse momento para repouso, mas você viver naquele estresse constante, eles desmaiavam, né?
E tinham que ficar, iam para suas cavernas, se recolherem por uns instantes, mas assim, sabe que eram por pequenos instantes mesmo, né? Que eles não conseguiam realmente ter um repouso confortante. Nesse intervalo, eles ouviram, né, o som daquele comboio que eles já tinham conhecido, já tinham visto anteriormente, né? Então, esse comboio fez com que ele saísse das cavernas. Mas antes de falar desse comboio até, deixa eu fazer um pequeno comentário com relação aos companheiros, digamos assim, os companheiros do refúgio deles, eram que chamavam de abrigo de dor, né? Eram 4 companheiros que ele não sabia os nomes, por causa até da situação que eles viviam, não tinha tempo de ficar de conversa, né, de amigável entre eles, né? Mas tinha um lá que ele sentia-se realmente muito incomodado, né? Ele falava que vou narrar aqui, né? Ele usava um monóculo inseparável, ele dizia, um fraque bem talhado e respectiva bengala de castão de ouro, né? Que achava que, assim, no conjunto que ele via desse homem, ele era meio irritadiço, impertinente, e aquilo incomodava ele, aquela pessoa, aquele traje, aquela formalidade com que essa pessoa vivia. Sendo que, desculpa, ele mesmo narrava, ele usava ainda aquele óculos que chama de pincenex, né, que é um óculos que fica pinçado aqui no nariz, né, e usava aquele bigodão da época dele, né? Ele tinha também a sobrecasaca, os trajes cerimoniosos com que ele deve ter sido, o seu corpo deve ter sido colocado, né, no momento da morte, né? Ele trajava essa mesma, ele tinha essa mesma pompa, né? Quer dizer, observava no outro o que tinha em si mesmo, né? E se incomodava com aquilo. Sendo que eu acho que era como se fosse o retrato dele mesmo, né? Que ele via no outro. Né? Então, que ele assim, no vale, esse Vale do Sinistro, né? Ele não conhecia as identidades das pessoas. E então, eles ouviram o som do comboio. Então, eles saíram, né? Quando chegava o comboio, eles saíram de salto para esperar, né? A caravana chegar, né? Eles ficavam todos ali amontoados, né? Era aquele montoeira de pessoas ali esperando, porque todos queriam ser socorridos, né? E eram os caravaneiros, né? Os servos de Maria que se aproximavam, né? Então chegou aquele pelotão, né? O comboio estacionou com os caravaneiros, desceu o pelotão de lanceiros à frente, como das outras vezes, em seguida damas e cavalheiros, né, que pareciam como enfermeiros, né? E o chefe da expedição, né, que ele narrava que particularmente parecia com um hindu, com trajes e turbantes hindus. Então, eles fizeram aquele mesmo processo da outra vez que nós narramos aqui. Ele ouvia aquele som, né, aquela voz vibrando no ar, que ele narrou aqui da outra vez, eu vou repetir, né? Eram vozes amigas transmitidas por ondas delicadas e sensíveis do éter, né? Que mais tarde ele ficou sabendo que seriam aparelhos magnéticos mantidos em determinados pontos invisíveis lá desse vale, do Vale do Sinistro. E essa voz ele ia narrando os nomes, ou pelo abrigo. Ele dizia exatamente, abrigo tal, número tal, da rua tal. E assim ia. Quando eles não encontravam a pessoa, quando a pessoa não estivesse no abrigo, ele também dava toda a coordenada para que esses homens e mulheres, né, que eram os enfermeiros, fossem até essas pessoas. Né? Então, ele narrava ainda assim, dementado, inconsciente, encontra-se no abrigo tal, eu esteja vagando em tal rua, não atende pelo nome, quando a pessoa não sabe nem quem ele é, fica lá irreconhecível, né? Aí ele diz que ele tá a particularidade da pessoa para que eles possam ser identificados, né?
Então, ele chegou nesse momento, né? Eu vou narrar aqui essa parte do livro, que vale ser contada pelos próprios escritos de Camilo. De súbito, ressoou na atmosfera dramática daquele inferno em que tanto padeci, repercutindo estrondosamente pelos mais profundos recôncavos de meu ser, o meu nome, chamado para a libertação. Em seguida, ouviram-se os dos 4 companheiros que comigo se achavam presentes na praça. Foi então que lhes conheci os nomes, e eles o meu. Disse a voz longínqua, como servindo-se de desconhecido e poderoso alto-falante. Abrigo número 36, da rua número 48. Atenção, abrigo número 36. Isso fazia com que as pessoas já ficassem atentas, né? Pelo número do abrigo. Ingressar no comboio de socorro. Camilo Cândido Botelho, Belarmino de Queiroz e Souza, Jerônimo de Araújo Silveira, João de Azevedo, Mário Sobral, ingressarem no comboio. Né? E assim foi. Esses nomes, quero ressaltar aqui pela autora, né? Ela pede humildemente, né, para que perdoe os leitores já perdoem, porque os nomes verdadeiros não foram revelados, e sim apenas esse é um nome fictício, assim como o de Camilo, que mantém a identidade deles em sigilo. Então, quer dizer, eles foram, né, emoção pura, foram entre lágrimas, né, e todos chegaram, né, ao degrau da plataforma, né, que se seguiu até onde ficavam os pacientes, e eles eram cercados, né, logo pelos lanceiros, para que não houvesse invasão dos outros que não foram chamados, ou esses mesmos outros, né, capturassem esses que estão sendo chamados, porque a ânsia, né, imagina uma situação, né, de cada um, ia acabar se atrapalhando até, né, porque tudo era muito cronometrado, muito disciplinado, né? Eles tinham todo um processo a seguir. Né? Então, os lanceiros faziam aquele círculo de proteção, eles entraram no carro, né, na carruagem lá, não é bem uma carruagem o nome, né, que eles usam outro nome, né, e se acomodaram dentro desse comboio no trem para sair da zona. Né? Imagina a felicidade, a situação com que eles estavam. Né? Então, Tominha, oi? vamos fazer aqui um adendo, que eu queria fazer complementar o que você já falou aí, né? Uhum. E na hora que eles vão fazer chamar eles, né, lá na hora, né, com aquela voz austera, né, que eles já conheciam, porque eles já estavam, né, esperando que essa oportunidade também alcançasse. Cada um ali Sim. está naquela expectativa. Então, na hora que adentra aquele antro ali, né, de completa dificuldade, aqueles caravaneiros, eles estão achando que a qualquer momento o nome deles vai ser falado, né? Por isso que eles saíam, iam todos à praça, ficavam todos E ali aquela. aglomerados, esperando, né, o seu momento. Aí Exatamente. quando você fala aí, né, que tem a disciplina, né? Aí o que eu achei interessante, que esses obreiros da fraternidade, eles consultavam um mapa. Eles tinham um mapa, exatamente. Eles iam rapidamente ao local indicado e traziam os que estavam sendo mencionados, os nomes por resgate, e Uhum. tinha uns que eram carregados, inclusive nos próprios braços desses enfermeiros, né? E outros que eles não tinham condições de carregar, eles traziam nas macas, né? Isso. Então, como a gente vê, como você falou, eles tinham tudo determinado a fazer o atendimento, quer É, dizer, eles chamavam, mas eles estavam vendo no mapa, até porque quando aqueles dementados não conseguiam atender, eles mesmos já tinham a localidade total do vale.
Então, quando a gente fala que Deus é misericordioso, bom e justo, que sabe, que conhece todos os filhos, você vê que até nesse desespero do vale, é conhecido o local de cada um, independente do estado que estejam, na condição que estejam, todos vão ser amparados. Porque se a gente pensar, e quem não escuta o nome porque está dementado, vai também ser socorrido. Isso, E até a porque é como vai alcançá-los, né? que Então, aquela isso voz fala, quando a pessoa não está no local dele, eles vão dando, né, toda a indicação, vão dizendo em que como ele está trajado, alguma forma assim para que a pessoa saiba quem é. Quer dizer, não tem como não deixar de ser socorrido aqueles que seus nomes foram chamados. Todos virão. Todos que estavam sendo chamados são levados. Não importa onde estejam, eles chegam até eles, né? E esses carros, Selma, esses carros eram amplos, que ele bota aqui, eram carros amplos, cômodos, confortáveis, cujas poltronas eram individuais, todas estofadas, É, né? Então, assim, aquilo para ele, que estavam saindo, né, daquele local gelado, fétido, sem conforto, né? Nenhum. apavorante. Então, eles chegam ali, né, naquele carro. E detalhe que no carro, na porta do carro, tem o emblema, É, né, da Legião Servos de Maria. Quer dizer, está até assinalado ali, né? Assinalado ali o nome da Legião dos Servos. Então, eu achei também bem interessante isso, né? E que na hora que eles são resgatados, quer dizer, tudo é feito de uma forma, né? Não é de qualquer jeito, né, Selma? Não é de não, qualquer jeito, né? É tudo preparado, né, de uma forma que eles possam ser acalentados, porque eles exatamente. vêm de um grande sofrimento. Então, na hora do resgate, até isso eles têm o cuidado do carro ser estofado, as Então, poltronas conforto. individuais, porque eles não se conhecem ali, uns estão com dificuldades, E os então isso enfermeiros também eu achei bem junto com interessante. eles, os enfermeiros ficam junto com eles lá para dar um amparo, no caso de necessidade. É todo um carinho, mas é tudo muito assim, muito organizado, né? A espiritualidade é muito organizada, né? Tudo muito bem planejado, né? Não existe nada feito ao acaso, né? Então, Selma, eu quero só ressaltar também aqui no finalzinho, quando eles falam aqui, quer dizer, quando ele fala aqui, né, que eles não contivemos as lágrimas, porém, em ouvindo o ensurdecedor coro de blasfêmias, a grita desesperada e selvagem dos desgraçados que ficavam, por não suficientemente desmaterializados ainda para atingirem camadas invisíveis menos compactas. Então, o que eu achei interessante que a gente deve ressaltar aqui, quer dizer, os que não foram, que ficaram lá gritando, desesperados, porque não estavam sendo socorridos, eles não estavam sendo socorridos porque eles não estavam suficientemente desmaterializados. É aquilo que isso, a gente já vem nos outros vídeos falando, né? Que é preciso, né? Esse tipo de estado para que eles possam ser socorridos. Então, quer dizer, se eles não tiveram o nome lançado ali para o resgate, é porque eles não estavam ainda em condição. Quer dizer, não, nada ali é acaso. Vamos chamar esse, vamos chamar aquele. Tinha condição já de resgate o Camilo. E aqueles isso, companheiros, por um acaso, que estavam no mesmo. Quer dizer, por um acaso não, que estavam lá na caverna com ele. Apesar dele não saber o nome desses companheiros que estavam na caverna ali com ele, né? Eles também teve aquele momento do resgate junto com ele, né? Porque já tinha a exatamente. condição, né, Selma? Senão Isso. eles teriam ficado por uma outra oportunidade. Ele ficou muitos anos ali ainda, antes de ser resgatado. Quer dizer, tem o tempo, né? Não existe um prazo pré-determinado. Isso acontece gradativamente e individualmente.
tá? Então, quer dizer assim, quando chegou esse momento, eles entraram, estavam ali confortavelmente dentro do comboio, né, que seguiu no carro, né, e quando é finalizado, eles escutam o som, né, de aviso da campainha, né, e é tirada a ponte de acesso para o embarque dos obreiros, né, e não permitir que as outras pessoas avançassem, né, que quando é que chega aquele momento que as pessoas gritam, blasfemam, choram, fica aquela situação bem agonizante, né, do desespero daqueles que não foram chamados. E aí que ele se sente muito grato nesse momento, que ele chora, né, que ele tem essas lágrimas, né, que se sente assim, né, de ter sido chamado, né. E ele assim, dentro desse carro, as senhoras que estão com eles, né, são muito gentis, né, cuidam deles, né, pedem, falam para eles descansarem, repousarem, né. E aquilo foi dando um conforto, né, todo para eles, né. E ele viu o nevoeiro, ele saindo daquela área de nevoeiro, né. E começou a ver o que ele não conseguia ver lá naquele vale sinistro dele, né, que foi se perdendo, mudando a paisagem. Então, nesse momento, assim, mais uma narrativa aqui que eu tenho que falar dele. Ele falou assim: Deus misericordioso, havíamos deixado o vale sinistro. Lá ficara ele, perdido nas trevas do abominável. Lá ficara incrustado nos abismos invisíveis criados pelo pecado dos homens, a fustigar a alma daquele que se esqueceu do seu Deus e Criador. Comovido e pávido, pude, então, elevar o pensamento à fonte imortal do bem eterno, para humildemente agradecer a grande mercê que recebia. Com todo a sua arrogância, o seu orgulho, ele soube, naquele momento, ser humilde e reconhecer, né, a, a benfeitoria que ele estava recebendo, sobre reconhecer todo aquele que é uma obra de Deus, né? E ele foi humilde nesse sentido de perceber, né, que ele estava ali agradecido, que somente Deus, nosso Criador, poderia ter concedido a ele essa oportunidade, né? Essa bênção. E assim, nessa parte aqui, se encerra o item 2, que são os réprobos. Nós vamos dar continuidade agora no item 3, que é no Hospital Maria de Nazaré, que é quando eles chegam, que eles estão saindo da zona do Vale do Sinistro e indo para a colônia de recolhimento, né? Então, quer dizer, quando ele sai daquela paisagem, ele vai chegando, né, em outra situação, que não é também assim, como ele vê, não é um lugar assim belo, cheio de sol, de luz, nem nada não, tá? Ele vê ainda assim, primeiramente ele vê ele vislumbra a muralha, uma muralha fortificada, que ele narra aqui, é uma fortaleza, né, que se elevava numa região triste e desolada, envolvida em neblina, dá um aspecto assim de neve, né? Ele fala assim, uma recoberta, né? Recoberta com neve, tipo uma neve mesmo, né? Com quanto oferecendo possibilidades de visão, que antes ele lá no vale ele não via nada, não tinha nada. Nesse lugar que ele estava passando, ele via ainda que tinha um vislumbre de luz, né? E uma superfície meio nevada, uma vegetação. Oi. Ele fala aqui que as planícies eram brancas, quer dizer, já tinha uma diferença, porque lá no vale era tudo escuro, né? Não penetrava o sol. Não então, para ele, era dia nem noite. Aquilo para ele já era vamos dizer assim, uma bênção. Por quê? Porque as planícies já eram brancas. Então,
Ele, mesmo que era uma região triste e desolada, mas pelo menos já tinha uma claridade, né? É, Para eles ali já era uma bênção, né? é. E essa fortaleza que eles viam ao longo, né, passava assim uma imponência, algo até um pouco assim, meio que sombrio, né? Ele ficou assim meio que, como é que fala assim, ele ficou meio receoso até, porque ela era tão imponente que ele percebeu assim quão pequeno ele era, né? Diante de uma grandeza, de uma fortificação tão, né, imensa, né? Quer dizer, Até pelo aspecto, Selma, do hospital, porque ele diz aqui que era um padrão das velhas fortificações medievais, é, tendo por detalhes meia dúzia de torres, né, grandes, né? Então aquilo já despertava uma certa curiosidade, ao mesmo tempo um medo, porque o que vai estar atrás daquelas torres, daquelas muralhas, né? Porque aquilo para ele naquele momento ele estava assim feliz, agradecido, porque estava sendo resgatado, né? é, Mas o que me espera lá atrás disso tudo? pois Né? é. Aí tinha um receio, por quê? Porque um homem que naquele momento, até então, ele era um homem conceituado, né? Você vê que até ali no vale, ele se compunha com até os acessórios que ele tinha em vida, o óculos, a casaca, né? Fora a prepotência, a arrogância, tudo isso que ele tinha, né? O orgulho e Uhum. tal. E de repente ele se vê ali indefeso, quer dizer, indefeso mais ou menos, né? Não é bem a palavra indefeso. Ele se sente ali, tipo assim, estou sendo resgatado. Lógico, né? Vou para o hospital ali, mas com os servos de Maria. Mas o que me espera? Né? Então, naquele momento, um homem que tinha toda uma decisão, sempre decidiu tudo, né? Um grande escritor e tudo, naquele momento ele se sentiu pequeno, com medo, Quando diante daquilo tudo, do desconhecido, né? exatamente, ao avistar toda aquela grandeza das fortificações, ele viu que a grandeza dele Era era pequenininha, ínfima né? demais, exatamente. Então, quer dizer, eles pararam diante do portão da entrada principal, né? E aí tá, ele viu até que no idioma português a inscrição estava à frente dizendo Legião dos Servos de Maria, né? Seguida, logo da indicação abaixo, colônia correcional. Então, aqui, essa colônia, como muitas outras que nós conhecemos, elas estão situadas nas zonas umbralinas. Por isso que aquela paisagem árida, aquela paisagem, né, muito assim também fria, meio que ele achou assim, né, sem, não conseguia ver Triste, vegetação, triste, uma triste. triste, porque é uma zona umbralina, tá? Uhum. Ele estava numa situação bem pior, claro, que o Vale do Sinistro, né, que é o do Vale dos Suicidas, é uma situação bem, né, não tem assim como realmente dimensionar Traduzir. nada, Mas o umbral é aquilo ali. Todas as colônias de retificadoras, as colônias de correcionais, elas estão dentro dos vales para socorrer realmente esses indivíduos que ficam, esses irmãos, né? Esses espíritos que ficam nessas zonas. Então, quando eles entram, né, passam pelo portão, existe um fosso, né, que abaixa a ponte, eles atravessam esse fosso, né, como os castelos antigos mesmo, né, bem interessante, né. Ele passa por esse fosso para chegar até essa colônia. Né? Então, ele nota que na entrada, lá, já dentro da colônia, tem numerosos assim, militares, né? Eles, igual um regimento de quartel, né? Mas essas figuras se assemelhavam muito a soldados egípcios e hindus. Tá? E ele ficou até admirado. E existe a torre de vigia também, né?
Então, ele uma coisa assim que ele se questionava, assim, onde seria aquilo ali? Onde ele estaria? Se ele ainda estaria em Portugal? Né? Porque você fica tantos anos num lugar que você não vê luz do sol, não sabe se é dia, se é noite, você sai de um lugar para outro e outro, você já perde até referência, não sabe nem em que lugar eu estou, em que mundo é esse, né? Então ali ele se questionava isso, né? Pensava, né? Onde ele estaria, se aquilo ali também pertencia a Portugal, né? Porque, hein, Selma? Hum. Porque aqui, essa dúvida dele, porque assim, ele via que tinha edifícios que tudo no estilo português, Isso. né? Então, por isso que ele ficou, né? Quer dizer, nada ali era para agredir os olhos dele também, né? Quer dizer, ele reconheceu ali também como se fossem os ares de Portugal, né? Quer dizer, era também uma forma ali que a espiritualidade, né? Na hora do resgate, né? Justamente essa colônia fazendo parte ali daquele cenário ali da onde ele foi socorrido, porque ele tirou a vida, né? E ele estava onde, né, Selma? Estava em qual país? Né? Ele estava em Portugal. Então, aquela colônia tem a proximidade dessas regiões também, né? Uhum. Então, e ali ela trazia ainda uma característica do estilo português clássico, Isso. né? Ele tinha os Então, ares assim, meio europeus mesmo, até essa é, neblinazinha, essa névoa, isso, da aquelas neve, tudo bem isso. europeu. Porque ele, quando ele entra, ele vê uma cidade muito movimentada, com muitas pessoas, mas sempre com esse véu de neve, né? Que ele percebe lá dentro mesmo, mas Mas, já com outro aspecto, né? isso. Oi? Mas eu achei interessante também uma colocação que ele fez aqui, que ele falou assim: com surpresa verificamos que entrávamos em cidade movimentadíssima, Isso. conquanto recoberta por extensos véus de neve, né, ou cerração pesada. Mas ele viu que ele não sentia aquele frio intenso. É, E ele sentia isso lá no vale. Mas ali ele já não sentia tanto frio. E ele também se surpreendeu que o sol mostrava-se entre a cerração. Quer é, dizer, era completamente uma nova vida, uma nova oportunidade se abrindo, né, diante dele é, e de todos aqueles que tinham sido resgatados. Quer dizer, ele estava entrando estava entrando na colônia, né? E mesmo receoso, porque ele não sabia o que ele ia encontrar ali, era um local já agradável, já não sentia uhum, frio, já via o sol, né? Mesmo com a neve, ele já viu o estilo português nas construções. Aquilo foi trazendo para ele um bem-estar. Por isso, aquela gratidão também já sentida na hora do resgate a Deus, e ali também, né, é, trazendo para ele já um reconforto, né, a esses espíritos tão assim, como a gente pode falar, já muito sofrido, né, durante tanto tempo ali já envolvido naquele vale, né? exato. Então, achei E bem só o interessante isso sol que estava também. ali, né? Que ele sentia aquele sol que aquecia um pouco o corpo e que trazia luz, que eles não tinham isso, né? A luz que ele Exatamente. pudesse até ver o que tinha ao seu redor, a luminosidade, né? Coisa que faltava muito lá, né? Então, então ele via assim, edifícios públicos, com seus ministérios, departamentos, casas residenciais branquinhas, todas graciosas, né? Artísticas, né? Tudo isso. A, a, a laqueada, ele fala que elas se estendiam laqueadas de branco como que asfaltadas de neve, né? Então, imagina, né? Você sair de uma escuridão e agora ver tudo clarinho, tudo branquinho, né? Aí, então, quer dizer, o comboio parou à frente de daqueles edifícios e eles foram convidados a descer, né? E
aí tinha lá, eles pararam exatamente no Departamento de Vigilância, Seção de Reconhecimento e Matrícula. Agora eles iam para o Departamento de Matrícula, assim, reconhecimento e matrícula. Esse departamento, né, deixa eu comentar até isso aqui. Daquele momento em diante, estaríamos sob a tutela direta de uma das mais importantes agremiações pertencentes à legião chefiada pelo grande espírito Maria de Nazaré. Aí foi que ele caiu em si, que ele ali estaria, né? Ele ainda acrescenta aqui, ser angélico e sublime, que na Terra mereceu a missão honrosa de seguir com solicitudes maternais aquele que foi o Redentor dos homens. Eles foram conduzidos a um pátio extenso, deixaram a identidade terrena, bem assim as razões que os induziram ao suicídio para trás, né? Então, o que acontecia? Eles tinham como se fosse uma fila, né? Que eles tinham lá que se cadastrar, responder perguntas. Aqueles que não conseguiam responder perguntas, existia o chefe da expedição que tomava a frente, né? Ele suprimia naquele momento que não poderia a outra pessoa responder, ele já encaminhava já toda a ficha que era necessária, respondia pela pessoa, para que pudesse dar prosseguimento a todos eles, porque tudo tem, voltamos a falar, tudo tem uma ordem, tudo tem um tempo, então era preciso, né, tudo de forma muito organizada, e eles, para que não atrasassem, né, o chefe de expedição estava ali para exatamente isso, né? E uma coisa... Oi. Esse departamento, né, que eles iam ser matriculados, né? Então, a partir daquele momento, como você falou, eles eram agora tutelados de Maria de Nazaré, né? Exatamente. Quer dizer, então, naquela fila era para fazer esse cadastro, né? Exato. E o chefe aí, se eles não tivessem condição de responder, esse chefe que conduzia essa fila é que faria esse protocolo inicial ali para fazer essa matrícula, né, dos que estão internos ali naquele momento, né? Interessante também, vale ressaltar aqui, que ele notou que assim, as respostas dos pacientes eram gravadas, tipo em discos, ele fala assim, em discos singulares, né? Uma espécie de álbuns animados de cenas e movimentos, graças ao concurso de aparelhamento magnéticos especiais, né? Esclarecendo aqui que esse daqui é um ano de 1926, que foi esse livro, que foi nessa narrativa da época, né? E esse aparelho, como ele narra, que ele não consegue explicar com detalhes, que era algo que ele não reconhecia, porque na verdade não reconhecia, mas aparentemente era bem similar aos VHS que nós conhecemos, aqueles gravadores, porque eles gravavam o que a pessoa falava e as imagens eram transmitidas ali. Inclusive, diz assim, a identidade era fotografada, as imagens emitidas por nossos pensamentos, no ato das respostas às perguntas formuladas. Elas eram captadas por processos que, na ocasião, escapavam à nossa compreensão. Isso que ele explicava. Então, quer dizer, ele não conseguia compreender, mas até pelo pensamento, o pensamento criava forma que levava à projeção ali daquele filme, da vida da pessoa, né? Selma, mas ainda hoje, não tem esse tipo de aparelho aqui na Terra, porque a gente tem hoje recursos muito grandes de gravações, que naquela época ali não tinha surgido nem o VHS, nem VHS, mas nem o DVD, nem nada, né? Porque a gente até pesquisou que isso aí já aconteceu lá depois de 1950, né? Mas isso aqui foi em 1926, né? Quando foi psicografado esse livro. Embora ele tenha saído em 1956. Mas na época do 1926 não tinha esse recurso, né? Desses aparelhamentos. Mas
Hoje nós já temos, né, a gravação do que a gente fala, se a gente das nossas imagens, a gente já tem como reproduzir isso, né? Agora, a reprodução do nosso pensamento, ainda não, né? Naquela altura, essa máquina já conseguia fazer até a reprodução, as imagens emitidas por nossos pensamentos no ato das respostas às perguntas formuladas seriam captadas por processos que, na ocasião, escapavam à nossa compreensão. As imagens emitidas por nossos pensamentos. Então, a gente ainda não tem como captar a imagem dos nossos pensamentos. Eu acredito, até porque a gente acho que não tem nem condição ainda para isso, né, Selma? Porque imagina se a gente não tem controle dos nossos atos, imagina dos nossos pensamentos, se eles pudessem ser reproduzidos. É meio perigoso, vamos dizer até. Né? Então, quando eles chegavam nesse departamento de vigilância, foi feita uma separação de homens e mulheres. Então, as mulheres não estavam mais junto deles, porque isso era o regulamento da colônia. Elas iam para um lugar e os homens para outro lugar, mesmo sendo parentes. Tá? Existia essa separação. O elemento feminino ficava no departamento feminino. Tá? Então, aqui, depois de um certo tempo, eles deixam esse departamento de vigilância, né, e eles vão para um outro departamento, que é o departamento hospitalar. Nesse departamento hospitalar, existe... Mas antes deles irem para esse departamento hospitalar, você vê que eles vão para um outro tipo de transporte, porque para a gente aqui mostra que existia uma distância muito grande lá dentro dessa colônia, de departamento para departamento. Também é bom a gente pontuar, porque assim, para ver como era um local grandioso também, né? Porque eles estavam no departamento ali da vigilância, eles estavam fazendo aquele cadastro ali inicial, que naquele momento eles seriam tutelados já de Maria. Mas depois eles teriam que ir realmente para o departamento hospitalar, já que eles estavam todos doentes, né? Então, que você vê num outro tipo de carro, né? Aí eles foram num outro que parecia um trenó. Né? Eram trenós puxados por cavalos de raça, né? Que eram os normandos, que eles chamam, né? E confortáveis, leves, né? Sempre eles eram muito bem, assim, você vê que os espíritos amigos tratam muito bem nós aqui, espíritos tão devedores, tão inferiores, né? Quando eu falo que eles são muito amorosos, sempre olham a gente com amor, como crianças ainda fazendo atos errados, né? E é verdade, né? Porque a gente poderia julgar, poxa, um suicida, né? Fez aí, agora está pagando. Mas em nenhum momento eles são julgados ali. Né? Pelo contrário, eles são recolhidos e são muito bem tratados. Então, eles vão nesses trenós, puxados por cavalos, até outro departamento, né? Que é o departamento hospitalar, que diante deles tem assim, à direita o manicômio, à esquerda o isolamento. Só que eles foram dirigidos ao centro, eles não foram nem para a direita nem para a esquerda, eles foram para o centro, no qual auxilia um subtítulo da Hospital Maria de Nazaré, que é realmente que é o capítulo que nós estamos agora falando. Então, eles foram para esse hospital. Não é, Juliana? Isso. Você pode falar um pouquinho sobre o hospital? Esse hospital, a princípio, o Camilo, ele descreve ele como sem graça, né? Por que sem graça? Porque era assim, tudo muito branco. Monótono. Né? Então, mas o que acontece? Mas isso, ao mesmo tempo, deu para ele um certo grau de esperança, né? Porque ele fala assim, graças à inalterável brancura, aparecia como suprema esperança de redenção. Quer dizer,
aquilo dava para ele uma esperança, né? Para ele e para todos que estavam assim, né? E o Hospital Maria de Nazaré, né? Ou também, como eles intitulam aqui, Hospital Matriz, não se rodeava de qualquer barreira, apenas árvores frondosas, tabuleiros de açucenas e rosas teciam-lhe a graciosa muralha. Então, porque nesse meio onde estava localizado, né, que ele não foi à direita nem à esquerda, eles foram para o meio, estava o hospital. Esse hospital era todo gracioso, rodeado, né, de árvores frondosas, rosas, que faziam essa muralha, quer dizer, era já um aspecto aconchegante para aquele olhar ali entristecido, né? Porque ele não tinha nada disso no vale, né? Então ali ele já começava a ver um colorido, né? Das rosas, das árvores, né? Exato. E ele também percebeu, né? Quando estava entrando nesse hospital, ele viu que tinha um grupo de enfermeiros, todos eles atenciosos, como você fala aí, né? Que os servos de Maria estão ali cumprindo um trabalho para o Cristo, para Maria, sem julgamento, né? E o que eles Exatamente. trazem? Eles trazem, né, a atenção, o cuidado, o carinho, né, para com aqueles irmãos que estão no momento ali, né, numa condição ainda muito complicada. Então ele fala: grupo de enfermeiros atenciosos, todos homens, chefiados por 2 jovens trajados à indiana. Quando ele fala todos homens, por quê? Porque quando você disse que eles foram separados, né, por homens e mulheres, então ali eles estavam adentrando naquele hospital, naquela parte que era só para atendimento a Masculino. homens, masculino, né? Porque as mulheres Aí, foram para o departamento feminino, como já feminino. tem já específico para elas. Exatamente. Então, foram dois rapazes que atenderam eles ali na entrada, né? Eles eram trajados à indiana e o nome deles era Romeu e Alceste, né? Eu acredito que mais à frente a gente vai repetir esses nomes, né? Então, aqui eles estão a entender que tinham 2 rapazes que atendiam por esse nome. Então, quando eles entraram, né, nesse local, né, eles eram separados de 10 em 10. Né? Então, esses rapazes foram fazendo a separação. 10 vão para a direita, 10 vão para a esquerda. Né? Aí a gente aqui fica pensando, né? Ele está contando uma história onde ele vai revelar mais 4 nomes além do dele. Mas aqui denota já uma quantidade de gente que tinha sido socorrida. Né? Porque você vê 10 à direita, 10 à esquerda, e foram assim, sendo separados os que ali estavam entrando já na parte, né? E desse dormitório. E esse dormitório continha os leitos, e novamente ele se depara com os leitos todos alvíssimos e confortáveis. Eram amplos salões, né? E eles forneceram caridosamente banho, vestuário hospitalar, né? Agora, interessante, né? Vestuário hospitalar. Naquele momento, aquelas vestes que eles traziam, simbolizando a terra, também já não fazia mais parte do contexto do hospital. Aí a gente traz para os nossos hospitais terrenos, quando nós adentramos a um hospital e a gente é internado, a gente também recebe uma roupa específica do hospital, normalmente, né, Selma? Lá não se faz diferente. Todos eles ali recebiam o mesmo traje. Ficam Então, todos não vai ter iguais. aquele apontamento, o outro estava usando um cajado de ouro. Não, todos eles ali estariam iguais. Né?
Então, ele fala que eles forneceram, e eu achei bem interessante também a gente pontuar, eles atenderam e forneceram caridosamente. Olha a caridade aí que nos recomendou o Cristo. Quer dizer, o banho, o vestuário e a comida. Né? Ele fala que, inclusive, eles foram recebidos por um delicioso caldo morninho. Era reconfortante. E o detalhe maior desse caldo, né, Selma, que a gente, quando estudou, a gente também observou e foi para nós também curiosidade, né? Porque a gente leu aqui o seguinte: cada um que foi comendo esse caldo sentiu o sabor daquilo que lhe apetecia. Aquele caldinho, né, ralo, que o André Luiz reclamava lá, né? Mas era saboroso para eles, cada um com sabor que lhe era mais agradável, né? Achei bem interessante. E também, nesse local, né, o que o Camilo percebeu, né, que tinha uma lareira que aquecia aquele recinto. Quer dizer, traziam para eles aquele reconforto, né, da época das mães, quando eles estavam ainda encarnados nos seus lares, com todo aquele cuidado. Então, ali até isso também tinha, a lareira, para dar um ambiente assim mais aconchegante, né, mais próximo do que eles conheceram na Terra, né? É verdade. Até a sopinha lembrava, né? Quando ele comia, tomava sopinha, remetia à infância dele, da mãe, do lar materno, isso, né? Dos pais, daquela comidinha que a mãe preparava. Ele ficou assim profundamente comovido com aquilo, né? E o que também chamou a atenção na hora do nosso estudo, né, Selma, foi aquele quadro, né? Né? Fala aí pra gente sobre esse quadro aí, Selma. Que ele foi mais uma coisa também que chamou a atenção na hora que ele entrou nesse dormitório, nesse lugar onde eles estavam ali já limpos, né? Depois que tomou a sopinha lá, o caldo quentinho. Ele viu uma obra um quadro de Maria de Nazaré. Maria de Nazaré, que é essa aqui, ó, de Murilo. Era um painel que lembrava uma obra de Murilo. Ao cérebro do painel de essa de obra aqui, que ele viu isso lá. Né? Então ele ficou também assim, mais algo assim que ele se sentiu muito emocionado, vamos dizer assim, né? Pela imagem de Nossa Senhora estar ali representando aquele lugar. Que ele tão bem conhecia, né? Então, assim, muito legal. Aí, quando eles terminaram a refeição, né? Foi entrando ali naquele recinto, né? Médicos que viram o estado também que eles estavam, né? Todos. Não precisavam nem os médicos ali fazer uma consulta, vamos dizer assim, porque os médicos já percebiam que eles estavam todos debilitados, todos no estado complicado, né? Então, e junto a esses médicos também entravam outros homens, também hindus, né? Eles sempre vão relatando aqui, né? Com essa informação, né? Varões hindus, ou seja, homens hindus. E 2 deles, eles também colocam aqui o nome, que também, com certeza, vão ser falados mais à frente sobre eles. Sim. Mas aqui eles já relatam que esses homens chamavam-se Carlos e Roberto de Canalejas. Aí eles fizeram um aviso, respectivamente, né? Que eram pai e filho, né? E quando eles estiveram encarnados aqui na Terra, eles tinham sido médicos espanhóis, ou seja, Carlos e Roberto de Canalejas eram pai e filho, e quando estiveram na Terra, foram médicos espanhóis. Então, a gente vai guardar essas informações, porque tudo isso aqui, lá na frente,
vai ter outros desdobramentos. Então, eles estão fazendo essas narrativas do nome dos rapazes que atenderam ele na porta, que eram os enfermeiros, Romeu e Alceste. Aqui já fala do Roberto e do Carlos. Que são os responsáveis pela enfermaria. Pela enfermaria. Quer dizer, então, eles serão figuras mais recorrentes, né? Isso. E aqui também, Selma, eles falam, quer dizer, o Camilo narra também que eles estavam muito cansados. Então, esses hindus iam se aproximando dos leitos, né? Arrumando os travesseiros de cada um, cobrindo eles com as cobertas e colocando a mão sobre a cabeça de cada um. Sim. Nesse momento, Selma, eles dormiam um sono, né? Uma sonolência pesada ia tomando conta deles, né? Nós achamos também bem interessante a gente fazer esse comentário, né? Porque na hora que eles colocaram, né, a mão delicada, né, e níveis na cabeça deles, né, eles dormiram ali, né, um sono assim, eles foram vencidos por um sono, né, pesado. Assim, no meu entendimento, isso também é um passe, né? Aquela, né? Essa vibração desses espíritos, né? Numa condição já de caridosamente ajudá-los também. Por quê? Porque eles viviam no vale atormentados e não tendo condição nem para o descanso, como você falou, do sono reparador, né? Então, naquele momento, eles dormem aquele sono profundo. Quando ele desperta, ele coloca aqui uma frase que eu vou fazer aqui a leitura, que ele fala assim: ao despertar, depois de sono profundo e reparador, afigurou-se-me ter dormido longas horas e de algum modo senti que o raciocínio se me aclarava. Porque lá no vale eles estavam confusos, né? Então, e aí ele teve uma maior possibilidade de entendimento e compreensão. Eu achei bem interessante isso, desse entendimento, dessa compreensão das circunstâncias. Porque aí ele fala aqui que esse reconforto mental, né, fez com que ele pudesse examinar com maior dose de senso e serenidade a profundeza da falta que contra mim mesmo cometera. Então, naquele momento, ele tem a dose de senso e serenidade para ele conseguir ter o raciocínio claro depois daquele sono reparador também. E aí ele tem a profundeza, né, da falta que ele cometeu contra ele mesmo. Né? Isso aqui para a gente fica como assim, que Deus dá a cada um de nós a condição da gente ter um momento, né, que a gente vai cair em si. Né? Nada é imposto. Né? Não adianta você achar que o outro faz isso ou aquilo e que já não deveria fazer. Como nós temos já hoje irmãos que ainda estão nos erros, né, maiores, mas que a gente já consegue nós termos essa consciência, mas o outro não tem. E Deus não vai, como se diz, violentar ninguém, certo? Então, naquele momento, foi quando ele caiu em si e viu a dificuldade que ele se encontrava com mais clareza diante do quê? Dos próprios erros cometidos, do que ele tinha feito para ele mesmo, né? E agora a gente encerra, né,
esse estudo de hoje, Selma, deixando aí as cenas do próximo capítulo, como eu fiz semana passada, né? Que nas cenas seguintes, ele vai também conduzir aqui para a gente, depois desse despertar, ele vai mostrar para nós a dificuldade dos outros companheiros, esses mais 4 portugueses, né, que foi resgatado com ele vai narrar para nós, né, o gênero de morte de cada um, né? E aí vai ficar para nosso estudo da semana que vem. Perfeito. Então, gente, como nós lemos hoje sobre a caridade, né? Caridade que esses servos de Maria têm para com todos eles ali, caridosamente levando a roupa, né? Para o banho, o caldinho, né? Morninho para que eles possam, né? se alimentar. Nós aqui encerramos sempre o estudo com uma prece dirigida a Maria, né, como Camilo nos fez ver através desse livro, que a prece chega como um consolo a todos esses irmãos que, de uma forma, tiraram a vida física, achando que se livrariam dos seus problemas. Então, vamos agora, Selma, depois da prece, você encerra com a nossa oração final. Vamos elevar os nossos pensamentos à nossa Mãe Maria Santíssima, a Jesus, nosso Mestre, e a Deus, nosso Pai, que pela misericórdia possa socorrer todos esses irmãos que se encontram no Vale dos Suicidas, sem recriminação, com certeza, mas com muita luz para que todos possam receber neste momento a ajuda espiritual para seus espíritos conturbados, infelizes, em sofrimento, mas que a luz do Cristo, a luz desse coração amoroso da Virgem Maria e, acima de tudo, de Deus nosso Pai, que eles possam ter nesses instantes das preces o reconforto, a paz e a tua misericórdia. Que assim possa ser, graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. E que o nosso Pai, amoroso e bom, conceda-nos uma semana de paz e tranquilidade, que as falanges trabalhadoras estejam sempre no nosso auxílio, e nos proteger de todas as diversidades que possam ocorrer. Que o nosso estudo sempre possa ser amparado, continuar sendo amparado por esses falangeiros do bem. E assim pedimos permissão para encerrar o estudo de hoje, dando graças a Deus. Obrigada por mais esse dia. Obrigada. Fica com Deus. Obrigado também o apoio espiritual da Dona Ivone Pereira. Amém.